Peraí, isso não é propaganda não, você está no canal da Fana Lopes. Assiste esse vídeo até o final e durante o vídeo você vai saber como retirar um presente. Isso mesmo, se você não está inscrito, se inscreve. Aos inscritos, assistam até o final que durante o vídeo você vai saber como retirar um presente. Oi meus amigos, eu sou a Fana Lopes e a gente está aqui hoje com uma novidade para vocês. Hoje nós vamos ter uma entrevista com o Ricardo Wilson, que vai falar sobre o livro dele. O livro dele que tem um nome muito interessante, se chama Saindo do Manicômio. Então se você está curioso para saber do que se trata esse livro, não sai daí não. E espera aqui com a gente que a gente vai conversar com o Ricardo sobre o livro Saindo do Manicômio. Então vem pra cá. Aqui, como eu falei pra vocês, nós estamos aqui com o Ricardo Wilson, que vai falar sobre o livro dele, Saindo do Manicômio. E é um prazer recebê-lo aqui, Ricardo. Obrigado. No canal da Fana Lopes. Obrigado. Para falar um pouquinho desse livro, que tem temas, assim, assuntos interessantíssimos. Então vamos começar para as pessoas conhecerem um pouquinho de você. Quem é o Ricardo Wilson? Qual é a sua formação? Olha só, eu sou formado em Direito pela UniCeub, né? E sou ex-aluno também de engenharia na UNB, fiz o curso de teologia na FATAD, né? E tem também um curso técnico de processamento de dados na Católica. Então a minha formação básica é essa. Mas nos últimos anos eu tenho me dedicado mais à formação que eu fiz no curso de teologia, porque lá fiz um TCC sobre doenças psicossomáticas. Então daí talvez o convite, né, você me fez para poder trazer alguma informação sobre esse mal do século, né? Com certeza. As pessoas pensavam que a depressão era o mal do século. Hoje o mal do século é a ansiedade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que bom. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? E eu achei interessante que o tema, o nome, aliás, o título do livro me chamou muita atenção, Saindo do Manicômio. E as pessoas podem ter a mesma surpresa, podem olhar para o título com uma certa surpresa. O que te inspirou a dar esse nome? O que te inspirou na realidade, não é saindo do manicômio no sentido manicômio hospício, né? Sim, então explica. Na realidade, é saindo do manicômio mental. Nós formamos casas de pensamentos, né? E essas casas de pensamentos se transformam um verdadeiro manicômio mental. E é isso que a população está vivendo hoje, né? Esse estresse, essa loucura, as pessoas estão explodindo à toa, uma histeria, principalmente agora nesse momento de pandemia também, as pessoas trancadas dentro de casa. Então, o livro ele aborda alguns assuntos, algumas ferramentas que vão ajudar a pessoa a se libertar dessas mazelas que são causadas pela mente, né? Sim. Bom, então você já explicou o motivo do título do livro e eu queria saber agora o que te inspirou a escrever esse livro sobre doenças psicossomáticas. Algum fato aconteceu? É um fato de saúde mesmo. Há muito tempo eu tive um problema de saúde que depois eu vim descobrir que foi causado por problema emocional, tá? Eu primeiro tinha feito alguns exames e tal, e os médicos não achavam absolutamente nada, tá? E eu posso até dizer qual foi o problema, que ele está até no livro, né? Foi uma distonia cerebral, né? Que ela provocava movimentos involuntários no rosto, né? E chegou ao ponto até de um conjunto de médicos neurologistas quererem me operar e eu ia ficar praticamente aleijado porque eu ia ficar sem meus movimentos. E assim eu comecei a pesquisar e ver a influência da mente no comportamento humano e que pode gerar doenças psicossomáticas, que foi, no caso, uma doença que foi acometida, uma doença psicossomática. Daí, quando me curei da doença, de tanto pesquisar e ler, acabei me curando no curso do caminho e me instigou a escrever algumas coisas sobre esse tema. Ou seja, um problema que aconteceu com você, a experiência que ele viveu, né, fez com que ele escrevesse esse livro e que pode ajudar tantas outras pessoas que estejam passando, vivendo esse mesmo problema. Interessante, você me fez lembrar, porque como eu falei da distonia, é interessante, as pessoas pensam que a distonia, ela não tem cura,
Veja bem, existem distonias cerebrais que ela é de parte orgânica, ou parte hereditária. A pessoa tem aquilo, veio com aquele defeito genético, né? Sim. Mas existem distonias que elas são provocadas por ansiedade, por estresse, não é? E como é que a gente descobre isso? Muito fácil para descobrir. Se a pessoa vai dormir e dormindo a distonia para, essa distonia tem cura e ela é provocada por estresse, por autopunição, enfim, a pessoa está ali se martirizando, se culpando, sendo carrasca de si mesma, e ali ela entra num processo de estresse. E essa distonia cerebral, ela aparece, mesmo não tendo CID, mesmo não aparecendo na tomografia computadorizada, não aparecendo na ressonância magnética, nenhum diagnóstico que seja orgânico, ali se manifestam os sintomas por conta de problemas emocionais. E a gente está vivendo um momento muito delicado, muito difícil para todo mundo, como você falou, né? As pessoas estão andando muito tensas, angustiadas e desencadeando vários processos de depressão, muita ansiedade. Verdade. E aí você fala nesse livro basicamente sobre isso, né? Eu abordo muitos temas, tá? Eu abordo temas quanto à ansiedade, abordo algumas ferramentas, dando algumas dicas de ferramentas de como você pode superar alguma tristeza, alguma angústia que vem te perturbando. Então, assim, eu gostaria até de deixar um presente para o ouvinte que está aí no seu canal, né? Que bom! Que a resistência é a raiz de todo sofrimento. Você que está passando por qualquer sofrimento que seja agora, nessa área emocional, pare de resistir ao que quer que seja e a tristeza vai embora, a tristeza some. Então, a resistência é a raiz. Reforça. A resistência é a raiz, né? Na realidade, a resistência é a raiz de todo sofrimento. Pare de resistir, o sofrimento desaparece. Vamos lá. E assim, você podia dar uma pincelada, assim, geral, para a pessoa conhecer um pouquinho sobre esse livro? São 36 capítulos. Você poderia escolher algum, você já deu uma olhada no sumário, você não quer escolher nenhum que eu fale sobre? Eu achei muito interessante, eu li o seu livro, eu achei muito interessante. Aliás, você usa uns temas, assim, que chamam a atenção. A gente fica pensando assim, meu Deus, de onde surgiu isso? E você, quando fala de chocar ovos de serpente... Nossa, esse tema aí eu gosto muito desse capítulo. Isso é bíblico? Eu indico esse capítulo, realmente está lá no livro de Isaías, né? Sim. E fala sobre as pessoas que guardam ressentimento e pessimismo, né? As pessoas que não querem liberar perdão, então ali elas começam, a expressão fala chocar ovos de serpente, né? O sêmen dos ovos é os pensamentos. A pessoa vai permitindo pensamento ruim, de ressentimento, de mágoa, de não falta de perdão, e aquilo vai crescendo, 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 aquilo se torna um ovo de serpente, e de repente aquele ovo eclode e várias serpentes nascem. Nascer não é a serpente propriamente dita, mas no sentido figurado, como diz o livro de Isaías, né? Aquelas serpentes, elas representam verdadeiros espíritos malignos que ficam ali atormentando a pessoa, porque ela não quer liberar perdão, ela tá ressentida, ela não quer liberar perdão de forma nenhuma, e ela ainda arruma desculpas esfarrapadas, que eu chamo das teias de aranha. Começa a tecer várias teias de aranha com desculpas esfarrapadas para não liberar perdão, e o que acontece? Mais uma doença psicossomática na vida da pessoa, que pode se manifestar. A própria gastrite é um bom exemplo, né? A pessoa vai, faz endoscopia, não acha nada, o médico não acha nada, mas a gastrite está se manifestando ali na pessoa por conta de falta de perdão, ressentimento, mágoa, rancor, amargura, tudo isso. Bom, teve um outro capítulo também que me chamou muita atenção, e acho que os seus leitores também vão ficar bastante curiosos com relação a esse título que você deu para esse capítulo, né? Você disse assim, sofrer para deixar de sofrer. Explica pra gente o que quer dizer isso. Assim, inicialmente a pessoa vai sofrer para deixar de sofrer. Mas como seria isso? A gente pode pegar um exemplo. Os relacionamentos, por exemplo. Pessoas vivem num relacionamento horrível, relacionamentos doentios, mas ela não quer encarar o sofrimento que aquilo não está prestando para a vida dela. No momento que as escamas caem e que ela vê e que ela reconhece que aquela situação está difícil para ela, aquele sofrimento começa a produzir
produzir fruto para que ela consiga se libertar do sofrimento que ela está passando. Deixa eu ver se eu entendi aqui. É como se a pessoa, para evitar talvez um sofrimento que já é previsível pela situação, lá na frente, ela prefere, digamos, no caso do relacionamento, sofrer agora, cortar o mal pela raiz para evitar um sofrimento posterior. Exatamente. Inclusive, ela pode usar uma ferramenta que eu gosto muito dessa expressão em inglês, I don't need to be okay, que quer dizer, eu não preciso estar bem para estar bem. O que quer dizer isso? Ela passando pela tristeza, passando por angústia, e você que está nos assistindo, você pode estar passando por qualquer tipo de angústia. Se você aplicar essa ferramenta do I don't need to be okay, você vai ver que você vai relaxar e vai produzir paz. Porque o que quer dizer? Eu não preciso o tempo todo estar bem para estar bem. As pessoas pensam, só vou estar bem quando eu estiver do lado do meu namorado. Eu só vou estar bem quando eu estiver naquele relacionamento. Aquela pessoa me deixou, então vou ficar mal. Não, gente. Não é por aí. Nós é que criamos o carrasco dentro da nossa própria mente. Você acaba sendo carrasco de você mesma. Então, sofrer para deixar de sofrer é o seguinte: você encara o sofrimento, olhou para o sofrimento, olhou para dentro, viu e falou, não, realmente, isso daqui para mim não tá bom. Então, agora eu entendi que aquele sofrimento que eu encarei, que eu reconheci que eu estava sofrendo, agora eu deixo de sofrer, porque eu sofri, entendi o sofrimento e deixo de sofrer. E ainda evita, talvez, um sofrimento, um prejuízo e tem maior, mais detalhes. No livro tem muito mais detalhes nesse capítulo. Cada capítulo tem um detalhe, nós estamos dando só umas pinceladas, né? Pinceladinha. Pinceladinha, exatamente. Tá, voltando ao período em que a gente está vivendo, né? Esse período de pandemia, que está trazendo, assim, muita angústia, como a gente falou, muita ansiedade para as pessoas. E as pessoas, às vezes, começam... a gente sempre fala, né? Olha, não fique ouvindo tanto noticiário sobre a doença, sobre a pandemia, porque de repente a gente começa a trazer aquilo, a inculcar aquelas ideias na nossa mente, a gente vai começando a ficar desanimado, pessimista, me fez lembrar de um esperança. Capítulo. Desculpa ter te interrompido. E aí, por falar em esperança, depois você continua aí, por falar em esperança, então, você fala que a gente precisa trazer à memória, né, aquilo que pode nos dá esperança. Exatamente, tem um capítulo, inclusive esse capítulo é o mais curto do livro, que ele é curtinho, né? É uma folha, salvo melhor lembrando, é uma folha e 2 linhazinhas só, né? Que é, eu devo trazer para a mente aquilo que me faz bem. Eu devo colocar na minha mente aquilo que me faz bem. Eu preciso levar minha mente cativa, como diz a palavra de Deus, né? A obediência de Cristo. E Cristo que é paz, não é? Então, por que eu fico trazendo mazelas? Por que eu fico pensando em carniças? Por que eu fico pescando lá no mar do esquecimento? Se aquele relacionamento não foi bom, se aquela situação não foi boa, por que eu toda hora eu vou lá atrás e fico pescando? Então a ideia do capítulo é essa. Isso me faz lembrar também do texto que está lá em Romanos 12:2, quando o apóstolo Paulo fala que a gente precisa, ele fala assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a gente precisa fazer uma reprogramação. E eu já falei sobre isso aqui no canal, em algumas outras mensagens, que a gente precisa então passar por esse processo de metanoia, ou seja, uma verdadeira transformação na forma de pensar, porque isso vai mudando tudo, né? A circunstância talvez nunca mude, ou talvez não mude, mas a nossa forma de encarar o problema é que faz toda a diferença. Eu acho interessante que dentro disso que você falou, Jesus fala, não vos conformeis com isso que você está vendo aí fora, né? E conformar é tomar a forma de. É como se fosse um bolo. Se você botar um bolo dentro de uma vasilha quadrado, o bolo vai sair quadrado, né? Se você botar ele numa vasilha redonda, o bolo vai sair redondo. Então não se conforme com isso que está aí fora. Simplesmente comece a internalizar dentro de você coisas que são boas, pensamentos que são puros. Está lá em Filipenses 4. Eu falo muito lá em Filipenses 4, né? Filipenses 4:4, alegrai-vos. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos. Filipenses 4:8, né? Eis o que deve ocupar sua mente, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro. Se você começar a aplicar essas fórmulas, você verá que você vai ter uma vida mais feliz,
menos estresse, menos ansiedade e mais felicidade. Com certeza. E eu me lembrei também daquela frase que fala assim, olha, o passarinho, ele pode até pousar na nossa cabeça, mas a gente não pode permitir que ele faça ninho ali. Ou seja, eu não posso impedir que um pensamento ruim ou outro, às vezes, queira ali permear a minha mente, mas eu não posso deixar esse pensamento se instalar na minha mente. E você sabe que você me lembrou de uma coisa? Eu há mais ou menos, acho que tem um ano mais ou menos, uma família me convidou, eu fiz uma visita a uma menina que estava internada num hospício, né? E lá eu fui e levei algumas anotações do meu livro, né? E no dia seguinte ela tomou alta e saiu de lá. Diz ela que leu algumas coisas, mas uma coisa que chamou a atenção dela é o seguinte: a diferença nossa aqui, que estamos bem, mais ou menos bem, como diz assim, de médico e louco, cada um tem um pouco, né? Estamos bem aqui andando, mas a diferença nossa, que estamos bem, para as pessoas que estão internadas é a seguinte: eles supervalorizam as coisas. Então foi o que você falou, um pensamento ele pode passar pela minha cabeça, mas eu não vou deixar ele fazer ninho na minha cabeça. Ah, como vai ser? Será que eu vou morrer? Será que eu vou casar? Será que eu não vou casar? Como vai ser minha morte? Será que morrer dói? Uma série de maluquices que passam na nossa cabeça, que a única pessoa que dá esse referencial de maluquice sou eu mesmo, porque na realidade aqueles pensamentos passaram, eu não dei valor, não processei aquilo e segui a vida. Então pare de supervalorizar os pensamentos. Eu acho interessante também, só para concluir aqui, que a Bíblia ela é perfeita e ela traz receitas maravilhosas para todas as situações da nossa vida. Então ela traz um antídoto para essa situação. Tá lá em Filipenses 4:8, né? Isso. Veio um pensamento ruim, substitui esse pensamento, né? Ele fala assim, como tem você até falou, um capítulo que eu falo, é vacina para a depressão, né? Tem esse capítulo, vacina para a depressão. E lá nesse capítulo fala um pouquinho disso que você está falando aí. Pois eu preciso passagem. Então, para não permitir que esse passarinho faça ninho na minha mente, eu substituo por alguma coisa, como diz lá em Filipenses, né? Pelo que seja bom, amável, perfeito, justo. Esse é o antídoto que a Bíblia entrega pra gente de presente, né? Que ótimo, né? Que a gente tem a palavra, né? Graças a Deus. Eu gosto muito também, Fana, essa passagem, eu acho ela fortíssima e nos dá um conforto muito grande. Se você estiver passando um estresse, uma depressão, uma tristeza, uma angústia, abra lá em Mateus 6, de 24 a 34, né? Que Jesus fala, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, né? Por que você anda ansioso? Por que você se preocupa com o alimento, com as vestes, né? Então Jesus é assim traz um conforto muito grande nesse capítulo 6 de Mateus. Mateus, capítulo 6, de 24 a 34. Dá uma lidinha depois que você acabar de assistir. A nossa ansiedade, a nossa preocupação, diz a Bíblia, né, que não pode acrescentar nenhum côvado ao curso da nossa vida. Não acrescenta um dia sequer, muito pelo contrário. Eu acho que até antecipa. Né? Tem um capítulo que eu falo assim, para de antecipar a sua morte. Verdade. Tem pessoas que antecipam a morte, pessoas com espírito de miséria, têm condições, têm dinheiro, mas não quer viajar, não quer descansar, não quer nada, ficam naquela loucura workaholic, né? Loucos por trabalho, né? Então, assim, tem agora a síndrome do burnout, né? Também, né? Pessoas que são fascinadas com o serviço e trabalham tanto, daqui a pouco elas piram e ficam doidas de tanto trabalhar, né? Estou dizendo que você não possa trabalhar, mas eu acho que a gente tem que ter um checks and balances, né? Checks and balances. Freio e contrapeso em tudo que a gente fizer, a gente joga freio e contrapeso. A gente sempre tem falado isso aqui, né? Que o equilíbrio, a moderação, ela cabe em qualquer situação na nossa vida, né? E você fala também um pouquinho sobre aprender a ser feliz no cárcere. Nossa, eu gosto muito desse capítulo, demais da conta. Eu me lembrei quando Paulo e Silas estavam na prisão, né? Vamos imaginar ali rapidamente, a gente tenta, e você que está assistindo, tenta se for possível, se possível fosse, né? Você se teletransportar lá para aquela época de Roma e tal. Naquela época os presídios não tinham ar-condicionado, né, Fana? Era tudo fechado, eram uns buracos dentro de umas pedras, né? Enfim, ali corria água suja, ali ficavam as necessidades que eles faziam, estavam ali no meio, os ratos conviviam com eles ali, né? E mais, eles estavam presos por tocos, né? Por tocos. Imagina uma pessoa comer e fazer as necessidades no mesmo lugar. Como é que esse local estava? Que cheiro esse local tinha, né? Mas diz lá a palavra que Paulo e Silas estavam cantando, dançando e louvando a Deus. Por isso que eu falo desse capítulo com esse título que você falou aí, né? É possível ser feliz no cárcere?
possível ser feliz no CAS. Você sabe que esses dias eu estava até no meu serviço lá fazendo uma visita ao presídio federal, e nós visitamos algumas celas e eu rapidamente abri uma cela lá de isolamento, aí entrei um pouquinho dentro dela e fechei e lembrei desse capítulo. Quando a gente está em paz, você está em paz em qualquer lugar. Você pode estar em paz trancado, você pode estar em paz solto, você pode estar em cima de uma montanha, você pode estar com gelo, você pode estar onde tem neve. Na realidade, é aquela aplicação da don't need to be okay, né? Você não precisa estar bem para estar bem. Começa a aplicar isso na sua vida. Você vai ver que você vai ser feliz. E até eu lembro vocês também que tem um vídeo meu que eu falo exatamente da paz em meio ao caos. Depois você dá uma olhadinha. Não, aí. A propósito, não deixa de ver os vídeos do canal da Fana Lopes, não. Tem uns vídeos maravilhosos lá. Que bom que você gosta. Então esse tema que eu trouxe é exatamente isso. É a paz que excede todo o entendimento humano, ou seja, as circunstâncias podem ser as mais adversas possíveis, mas você está em paz. Se a gente permanecer em Cristo, como diz lá, né, em João 15:5, se eu permanecer em Cristo, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, vai inundar-lhe o meu ser. Então, apesar das circunstâncias, eu vou permanecer em paz. Como eu falei no início, né, com a Fana, você que vai assistir até o final, que está assistindo até o final, que já é inscrito no canal, e você que não é inscrito, se inscreva agora, né? Você que assistir até o final, você vai ganhar um mega presente. Oba! Mega presente, tá? A gente vai, quando estiver finalizando, então, eu vou segura orientar aí, espera tá? aí um pouquinho. Como você vai adquirir esse presente. Isso mesmo. E eu queria, a gente já está quase finalizando, mas eu queria que você falasse também sobre a questão dos verdugos. Nossa. As pessoas às vezes vão ler, né, e vão falar, mas o que seriam esses verdugos? Explica um pouquinho pra gente. Logicamente, é como está na palavra, né? Uhum. Jesus entregou os verdugos, e os verdugos, na pesquisa que a gente faz, são demônios torturadores, né? A pessoa, lógico, ouvir se assusta, né? Mas é você que abre a brecha, né? Você que abre a brecha. Eu acho o seguinte, o pecado também causa doença, né? Então, você se afaste do pecado, procure ter uma vida mais pura, mais santa, que você vai ter mais saúde. E verdugos são demônios torturadores, né? Quando o verdugo sai, a doença sai junto. Quando o verdugo entra, a doença vem junto. Uhum. Então, você que tem que fechar o zíper, você que tem que fechar a brecha. Às vezes você está com alguma brecha aberta aí. Falta de perdão, parente que você não quer liberar perdão, não quer liberar perdão para o esposo, para a esposa. Faz muito tempo que você tem um amigo que você não quer liberar perdão. Isso tudo atrai, dá chancela para que os verdugos entrem na vida da pessoa e tragam essas doenças. Você desse legalidade, né, para essa situação. Exatamente. Bom, então a gente vai encerrar aqui com uma última pergunta, que a gente tem falado e ouvido tanto sobre vacina nesses tempos, nesses dias tão difíceis, né? A tão famosa vacina. E eu queria saber, existe alguma vacina contra a depressão? E ela alcança todas as cepas da depressão? É interessante isso, porque na realidade não é a vacina que aplica na pessoa, né? Mas é como eu já havia falado em Mateus, conjugando com os livros lá de Efésios, né? Efésios 6, né? Filipenses 6, desculpa, corrigindo, não é Efésios, é Filipenses. Quando a gente está ao vivo aqui é assim mesmo, né? Filipenses, né? Capítulo 6, Filipenses capítulo 4, 6. Filipenses capítulo 4, versos 4, 6, 7 e 8, né? Combinado com Mateus capítulo 6, versículos 24 a 34, uma verdadeira vacina contra a depressão. Essas passagens. Então a gente já viu que a gente precisa, para a gente manter corpo, mente, espírito, né, saudáveis, né, a gente precisa realmente tá firmado na palavra de Deus. É bom você ter falado corpo, da nossa mente, corpo, né? alma e espírito. Está em 1 Tessalonicenses, né? Ali diz que o homem é feito de corpo, alma e espírito. As doenças que são psicossomáticas, que são aquelas que não têm CID, são aquelas que fazendo exame não se descobre, ela começa a ser produzida na alma, com a tristeza, com a angústia, com o ressentimento, com o pessimismo, um abandono psicológico. Todas essas coisas são starts para as doenças psicossomáticas. Mas olha só, nós falamos muito pouco. O livro tem 36 capítulos. Então, para você que ficou até o final, vai estar passando aqui o site www.capitalemfoco.com. Você vai entrar lá,
Você que assistiu até o final e se inscreveu, tá? Você vai entrar lá, você vai botar só o seu nome e seu e-mail. Vai clicar no botão logo que está abaixo e vai liberar o download. Você acaba de ganhar o meu livro gratuitamente. Que bom! Você vai receber o livro inteiro. Você que assistiu o vídeo até o final aqui no YouTube com a gente. Quem quiser falar comigo, tá? Pode procurar o fana.lopes@gmail.com para prestigiar a Fana, fana.lopes, manda um e-mail para mim, tá bom? Não deixa de entrar lá no Capital em Foco, tá? www.capitalemfoco.com e lá você vai ganhar o livro de presente. Logo quando você entrar, abrir o site, você olha para a direita, em cima tem um botãozinho, clique aqui para fazer download do livro. Antes de você encerrar, eu queria também falar que eu tenho um capítulo só sobre obesidade. Quer emagrecer? Eu não vou te contar não. Vai lá e lê o livro. Não, você acabou de ganhar o livro, né? Acabou de ganhar. Então, tem um capítulo lá. Quer emagrecer? Lê lá sobre obesidade, perder peso. Eu abordo vários temas assim. Tem um capítulo que eu dedico aos TDAHs, aos adolescentes, jovens que passam por TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Dedico também para eles. Tem um capítulozinho lá para eles lá. Que bom. Então tá completo. Então muito obrigada, Ricardo, pelas suas informações, pela sua contribuição. Eu tenho certeza que, assim como foi útil para mim, vai ser útil para você também que está aí nos ouvindo, nos assistindo, né? Então, se você ficou curioso, acesse lá, adquira esse livro e leia, que eu acho que vai te ajudar muito também. Na realidade, vai receber, não vai adquirir, vai ganhar de presente. Exatamente. 0800, é tudo de graça, tá? Bom. De graça recebestes, de graça dais. Que bom. Então, essa foi a nossa entrevista de hoje. Para a próxima semana, fique ligadinho aí no canal, porque o tema vai ser um tema muito interessante você pode também. Adiantar o tema? O meu temperamento acabou com o meu casamento. Nossa, ai, meu Deus. Gente, então não perca, fique ligadinho você não pode perder, aí. não. E se você gostou dessa entrevista, compartilhe, dê aí o seu joinha, se inscreva no canal e para que a gente esteja aqui de novo na próxima semana juntinhos, vivendo a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser. Peraí, não acabou não, olha só, agradecimentos especiais. A Ana Márcia Carvalho Moreira, uma grande amiga de Fortaleza, que me apresentou o livro Liberto de Tudo, responsável pelo pontapé inicial. A artista e sobrinha Rebeca Carvalho Pereira, minha sobrinha, que gentilmente, carinhosamente pintou a capa do livro. Obrigado, Bequinha. As revisoras do texto, Andréa Lúcia Lopes de Macedo, Maura Geralda de Nazaré, Ieda Bianca de Araújo e Gabriela Pereira de Melo. Obrigado, meninas, pela ajuda. Meu sogro, Antônio Batista Pereira, companheiro e incentivador, companheiro de estrada, me apresentou também Morada Nova de Minas. Eu faço algumas remissões a essa cidade no livro. E as psicólogas que escreveram o prefácio do meu livro, Patrícia B. Santos e Verônica Schelke Lemos. Obrigada, meninas, também pelo incentivo aí do prefácio. E um agradecimento especial, especialíssimo ao jornal eletrônico Capital em Foco, que gentilmente cedeu o site para que pudesse ser feito o download do meu livro, onde você vai retirar o seu presente, você que assistiu até o final. Muito obrigado ao jornal eletrônico Capital em Foco e a toda a sua equipe. O meu muito obrigado a todos vocês.